Apoio Cultural. E você, o que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara, café para fazer a diferença. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita a melhor universidade particular do Brasil. Viver Mais no ar, e olha com quem eu tenho a alegria de tomar um café, Lira Neto, um brinde à vida. Seja muito bem-vindo ao Viver Mais. Oi, é um prazer enorme tomar esse café contigo. Somos colegas de muito tempo. Muito, né? Não precisa dizer-se muito, não. Mas a Lira. gente vive bem, vive melhor, cada vez melhor, né? Vive Isso. mais. Então, assim, é um prazer enorme revê-la, né? Você com essa sua simpatia, com a sua competência, né? Ai, quem sempre fala um de prazer. competência? Olha, Lira Neto, jornalista, escritor premiadíssimo, mas eu quero só lhe dizer que eu não quero aqui falar só do profissional, não, viu? Tá bem. Quero falar do homem, do pai, do esposo, de como Claro. está se preparando para essa maturidade, mas a gente vai começar com o profissional, com o escritor Lira Neto. Acho que o primeiro foi o do Rodolfo Teófilo, biografias, Maísa, Padre Cícero, Getúlio, e Lira está aqui no Brasil, no Ceará, porque lançou recentemente a biografia de Edson Queiroz, né? Lira, de vendedor de sanduíche, que eu sei que você foi a esse escritor premiadíssimo. Quando você faz esse comparativo, qual é o sentimento do Lira Neto? Olha, Ian, eu já também fico pensando às vezes sobre isso, né? Já fiz de tudo na vida, né? Até chegar a descobrir o jornalismo como uma paixão tardia. Eu demorei muito a descobrir. Era balzaquiano, né? Era balzaquiano, estava com 30 anos, tinha, como eu disse, já tenho dito em algumas oportunidades, né, tinha sido, eu sou topógrafo, né, diplomado pela Escola Técnica Federal do Ceará, tenho um diploma de topografia, exerci a profissão só durante 2 longos dias, né, no segundo dia de... Topógrafo, para quem não sabe, é que fica no meio da rua medindo, né, com aparelhinho, Isso, né? Exatamente, porque quando eu entrei na Escola Técnica, eu não sabia o que ia fazer da vida. Né? Achou o nome bonito? Não, procurei a psicóloga da escola e pedi lá fazer uns testes vocacionais e ela chegou e disse assim, olha, uma coisa eu tenho certeza, você não conseguirá trabalhar entre 4 paredes fechadas. Seu lugar é o mundo, seu lugar é o ar livre, você gosta do contato com o mundo. Tal. E ela olhou lá na grade de cursos e disse, a única coisa parecida com isso aqui é estradas. Aí eu disse, estradas? Eu vou viver na estrada. Vou viver na estrada. E meu pai era caixeiro viajante. Ele dizia que era representante comercial, era mais chique. Né? Mas na verdade era um caixeiro que pegava o fusquinha dele e saía interior adentro para vender mercadorias no interior do Ceará, do Piauí e do Maranhão. Mas aí quando eu penso sobre tudo isso, penso muito na minha mãe, que foi quem me inspirou profundamente. Qual o nome da sua mãe? Minha mãe era Darcy. Dona Darcy escrevia bem como ninguém. Era assim, meu sonho era escrever como a minha mãe. Você acha que hoje escreve? Não, muito menos do que minha mãe. Nossa, então, Dona Darcy, por favor. Então, assim, um pouco isso, essa trajetória é feita muito de... Foi uma trajetória errática, né? Foi uma trajetória cheia de turbulências, de indecisões, e ao mesmo tempo eu tinha uma certeza, né? Eu queria de alguma maneira trabalhar com a palavra, por mais que eu tivesse sido topógrafo, técnico de raio-x, vendedor de sanduíche, vendedor de peça de moto, não sei o que e tal, mas desde muito pequeno a palavra estava no meu campo de interesse. Eu me lembro quando eu era menininho, se você me perguntar com a minha lembrança mais remota de infância, eu lá na minha casa, em Caucaia, nossa casa, num alpendre, avarandado, uma casa muito simples e que tinha aquele chão de cimento queimado, vermelho. Vermelho. Assim. Então, quando passava a enceradeira, que a gente se via. Exatamente, né? Exatamente. E eu deitado, de barriga para o chão, com um dicionário enorme, e disse, eu vou ler do A ao Z. E eu comecei a colecionar palavras, assim como eu colecionava tampinhas de refrigerante, assim como eu colecionava carteiras de cigarro, eu colecionava palavras. Então eu tinha um caderninho onde eu anotava aquelas palavras que eu achava mais bonitas, aquelas palavras mais sonoras e aquelas que eu não tinha a mínima ideia do que significava. E
fui colecionando essas palavras e eu não cheguei ao Z, né? Mas comecei a doar e meus irmãos diziam, esse menino ficou maluco. Ficou doido. A minha mãe disse, coitado. Vamos internar, né? Mas era essa coisa de colecionar palavras. Cheguei, acho que até o R, o S, e eu tinha um caderninho onde eu ia anotando, né, essas coisas, né? Agora veja, Líria, você disse que seu pai era viajante, sua mãe, essa letrada, como a gente dizia, né? E você hoje, de uma certa forma, vivencia duas coisas. Você vende livros e escreve bem. E caio na estrada. E cai na estrada. Não mais como um possível construtor de estradas, para o qual eu me formei em topografia, né, mas alguém que adora a estrada. Eu acho que está no sangue também. Essa conjunção, engraçado, eu nunca tinha pensado nisso, olha só, você agora me despertou uma série de reflexões e de imagens muito antigas na minha cabeça, porque era exatamente isso, minha mãe, que era uma funcionária pública e tinha essa habilidade, esse dom da escrita. É um dom, né? Herdada, que aprimora, né? Claro, herdada do pai dela, o meu avô, o avô Jorge, que tinha escrito, segundo ela, eu não conhecia o vovô Jorge quando eu nasci, quando me entendi por gente ele já tinha falecido, mas ela dizia que ele tinha escrito um romance chamado Vida Simples. Ela falava muito deste romance, Vida Simples, e eu me lembro que quando eu era pequenininho, ela me levava pela mão para ir para a livraria Renascença, no centro de Fortaleza, e tinha sempre uma mesa de uns senhores assim, ficavam conversando e tal, e ela contava ali a mesa dos escritores. Olha, e assim, tá vendo, ela gente? sempre me despertava esse. E ao mesmo tempo tem essa coisa do meu pai, esse espírito meio aventureiro, desbravador, de cair na estrada. É genético. Olha só. Então vamos falar da biografia lançada recentemente de Edson Queiroz, né? Sim. A gente geralmente pergunta qual é que deu mais trabalho, qual que você mais gostou, qual que mais te inspirou, que lições você tirou. Então, misturando todas essas perguntas, o resultado dessa pesquisa de Edson Queiroz, o grande aprendizado. Eu acho que escrever esse livro, fazer a pesquisa sobre a vida de Edson Queiroz, para mim, significou duas coisas, né? Primeiro, eu acho que mergulhar na trajetória exemplar de um sujeito extraordinário, né, que começou, né, como filho de um mascate e chegou a construir um império, né? Então, assim, isso é o que todo biógrafo pede a Deus, né? Uma vida cheia de aventuras, cheia de peripécias, cheia de turbulências, cheia de vitórias, cheia de derrotas, cheia de movimentos pendulares, oscilatórios. Então, isso é muito interessante. E outra coisa que eu acho que esse livro me deu, eu que estou morando há 4 anos fora do Brasil e já há 2 décadas fora do Ceará, já faz 20 anos. Vamos já falar dessa vida fora, nas estradas. Exatamente. E escrever sobre o Edson foi uma espécie de reencontro com minha terra e com minha gente, porque o Edson Queiroz nunca deixou de ser essencialmente um cearense, né? Esse é um traço marcado na personalidade de Edson Queiroz, é que ele sabia conviver nas altas rodas empresariais do país inteiro e ao mesmo tempo era um homem profundamente simples e profundamente ligado com a sua cearensidade, com as coisas de sua terra, um homem irreverente, bem-humorado, que às vezes, logicamente como todos nós, às vezes o pavio era curto, mas depois sabia ouvir e tudo mais. Então, esse reencontro do Edson com essa sagrada molecagem cearense que ele tão bem encarnava, né, foi muito reconfortante, muito revelador para mim. Né, porque estando tanto tempo fora, eu também ainda me sinto essencialmente cearense. E o lançamento do livro, da biografia do Edson Queiroz, foi dia 8 de setembro, nós estivemos lá e eu peguei alguns depoimentos. Vamos ouvir aí do genro, Tasso Gereissati. Ele é uma referência pessoal hoje e deixou principalmente muito menos o seu patrimônio, mas esse exemplo que é a Unifor, que, a meu ver, é a sua maior obra. Como genro do Dr. Edson, ele inspira o senhor de alguma forma? Claro, nós temos um curso de vida muito diferente, mas ele foi como eu disse para você, uma referência na minha vida. Sempre foi uma referência e alguém que me ensinou muito.
Além do senador Tasso Gereissati, foi bastante prestigiada aquela noite, né, Lira? A governadora Isolda Sela também falou sobre o legado de Edson Queiroz. É muito importante, a história dele é muito inspiradora, é uma história de superação, de muita determinação, de criatividade, de visão. E como nós ouvimos há pouco, um senso de coletividade, né, importante. Eu acho que ele tem atributos e características que mostram a força de uma boa liderança. E eu peguei vários depoimentos, Lira, mas o da filha, Renata Queiroz, eu acho que também vai te causar um sentimento maior. Vamos ouvir. Ele era para mim um homem forte, poderoso, que ele resolveu meus problemas, que tinha soluções. E realmente quando ele partiu, um pouco como a minha mãe, né? Meu herói assim foi embora. Eu já li uns 6 vezes esse livro, eu me envolvi em escolher as fotos. Foi na época da pandemia, eu fui lá na casa da mamãe, peguei assim uns 30 álbuns, né? Para pegar, escolher fotos que significassem momentos importantes de decisões da vida dele. Eu sei que hoje eu estou muito emocionada, quase não dormi de noite. Eu disse, puxa, mas aconteceu, porque você tem todo o processo. Quem pode... Porque muitas pessoas morreram, não existem mais para contar a história. Então, para a gente era difícil, porque nem a gente, como filha, mas o Lira conseguiu de uma forma incrível relatar. A gente catou, foi atrás de muita gente que ainda tinha convivido, que ainda estava lúcido. Eu estou feliz que esse dia está acontecendo. Eu acho que seja onde ele estiver, acho que ele está feliz porque eu acho que ele tem muito a ensinar. Para mim, ele é a pessoa mais inspiradora da minha vida. Quando a dona Renata diz isso, Lira, que leu 6 vezes o livro, você como o biógrafo, e você viu aí a emoção dela, né? De lamentar não ter vivido muitas das histórias que você contou. Olha, é gratificante, não é? Depois de um trabalho tão árduo de pesquisa, perceber que este livro tocou de forma tão profunda, né, nas memórias e nos sentimentos de alguém tão ligado ao biografado, a filha do biografado. Aí eu faço questão de dizer algo que eu disse lá no dia do lançamento, disse em outras oportunidades, é que por causa da família, por causa de Dona Renata, Dona Lenise e Dona Paula, esse livro existe. E o que é mais extraordinário é que em nenhum momento a família me fez qualquer condição, pré-condição. Não coloque isso, não deixe isso para lá. Não teve censura. Nenhuma censura. Elas me deram completa liberdade para escrever o livro, porque inclusive eu me lembro que na primeira reunião que nós tivemos para tratar do livro, né, eu primeiro disse, olha, para que essa conversa prossiga, né, para que essa conversa tenha desdobramento, temos que combinar uma coisa muito clara, o livro é meu. Um dos netos, o Igor, pegou e disse assim, nós não queremos uma biografia chapa branca, a biografia chapa branca ninguém lê. Não, esse livro não é para beatificar o Edson Queiroz, esse livro é para mostrar o homem Edson Queiroz. Bom, este é o biógrafo, jornalista, bem-sucedido, mas por trás de Lira Neto, deste homem de tanto sucesso e que a gente tem um orgulho tão grande, tem um pai, tem um marido, tem um filho, e a gente fala no próximo bloco. Combinado? Combinado. Apoio Cultural. Desde menino aprendi com minha avó que a verdadeira casa não é feita de tijolo. Ela dá para carregar dentro do peito, onde quer que eu vá. E nessa casa cabe tudo que nos faz ser quem somos. E que ninguém pode nos tirar a nossa essência. Mesmo que visite outras casas, não esqueça sua origem. Seja onde estiver, lembre suas raízes e terá sempre sua casa com você. E você? O que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara. Café para fazer a diferença. Qual caminho você vai seguir para chegar nos seus sonhos? Vou seguir junto com uma universidade que se preocupa com o meio ambiente. Quero estar ao lado da universidade que inova, sem esquecer o lado humano. Eu também. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita A melhor universidade particular do Brasil.
Voltando aqui, tomando o nosso café quentinho, né, Lira? É. Com esse querido Lira Neto, já falamos do lado biográfico, agora vamos falar do homem, do cidadão Lira Neto, né? Aqui no Viver Mais eu sempre pergunto as dores e as delícias da passagem do tempo. Sim, claro. É. E aí, para você? São dores e delícias, né? E o que é mais curioso, né, é que a gente mal se dá conta disso, né? Até ontem eu tinha 18 anos, né? Você pisca e você acorda com 30, você pisca e acorda com 50, você pisca e acordou com quanto hoje? 58 e quase 59. Completa né? quando, Lira? Completa no dia de Natal, 25 de dezembro. A vida, né, é um pisca, né? E ao mesmo tempo ela nos oferece a oportunidade de nos confrontarmos sempre conosco mesmos. E cada vez eu aprendo mais e tento me tornar uma pessoa melhor, né? Isso eu acho que... E tenho filhos em idades muito diferentes. Você né? tem 4 filhos? Tenho 4 filhos em 3 casamentos. A vida me colocou 3 mulheres maravilhosas, né? As que são minhas 3 ex-esposas. A Norma, que é a mãe do Ícaro e da Nara, né? A minha primeira mulher. O Ícaro e a Nara hoje já são adultos, já são pessoas com o caminho entre o Ícaro, artista, né, a Nara, né, psicóloga, e agora fazendo uma segunda graduação em inglês, uma grande leitora. A minha segunda mulher, a Priscila Gadelha, uma pessoa maravilhosa, psicóloga também, que me ensinou muita coisa. Aprendi muito com Priscila, ela faz parte inclusive do meu processo civilizatório, né? Ela me educou, vamos dizer assim, em muitas questões, me fez com que o homem que eu era melhorasse muito, né? E agora estou casado com uma mulher extraordinária, Adriana, né? Que é a Adriana Negreiros, que é jornalista, escritora, autora de livros fundamentais, inclusive, que trabalha com a questão da mulher, da violência contra a mulher. Está fazendo nesse momento um doutorado em estudos feministas. Uma mulher fantástica, uma mulher que entrou na minha vida de uma forma arrebatadora, avassaladora. E eu sei que nós temos pouquíssimo tempo, mas só para contar em 15 segundos essa história. Eu conheci a Adriana na faculdade de jornalismo, eu já terminando e ela ali começando o curso. E nós só voltamos a nos encontrar quando eu lancei meu primeiro livro, O Poder e a Peste. E ela mandou um e-mail dizendo que tinha lido o livro e tinha gostado muito. Né? E era um e-mail muito curtinho. Né? Tinha o quê? 5 linhas, 6 linhas, mas eu achei aquele e-mail tão bem escrito, né? E para mim a palavra é realmente mágica, que eu fiz questão de conhecê-la. Né? E nós nos encontramos, né, para um almoço. E ela ia fazer mestrado em ciência política na UNB. Não foi, e nós acabamos juntos, estamos juntos até hoje, 22 anos depois. 22 anos, temos 2 filhas lindas, né? A Emília, que é a mais velha, né? Agora vai entrar na faculdade em Portugal, vai fazer... Já, né? Vai entrar tempo voa. Pois a Emília isso. Já vai para a faculdade. A Emília, que um dia desse escreveu uma crônica no Diário do Nordeste, a Emília aprendeu a ler e agora vai entrar na faculdade a fazer marketing moda. Né? Uma menina muito inteligente, uma menina inteligentíssima, também de uma sensibilidade. E tem a Alice, que é a mais nova, né? Que está agora no 8º ano em Portugal, com 13 anos, né? Que é uma graça, que é uma menina espirituosa. Essa sim é cearense, é uma cearense nascida em São Paulo. Tem um senso de humor, uma irreverência, eu sou muito abençoado na vida. Tô sabe? vendo. Minha mãe me dizia uma coisa, você sabe que eu não sou um homem religioso. Mas minha mãe dizia assim, você não acredita nele, mas ele acredita muito em você. Né? Eu acho que a minha convivência com as mulheres me fez um homem melhor. Né? Porque é aquela coisa, né? Nós nascemos, eu disse isso na época no dia do lançamento do Edson Queiroz, nós nascemos numa sociedade patriarcal, machista, preconceituosa. Né? E o convívio com essas mulheres me ensinou muito a me despir e a ir descartando os resquícios dessa formação, dessa crosta machista, né, que nós acabamos sendo impregnados, né, pela nossa formação. Então aprendo muito com mulheres, né, e a vida me colocou mulheres extraordinárias. Aí estão as delícias, Exatamente, né? Essas são as delícias. Você falou, Lira, em Portugal, né? Você está desde 2018 morando lá.
Essa opção foi por conta do seu trabalho ou que ventos lhe levaram a morar em Porto? Eu já morava, eu e a Adriana e minhas filhas, eu e a Adriana já estávamos há 20 anos em São Paulo, né? Nós saímos de Fortaleza, passamos um tempo em Salvador, morando em Salvador, depois fomos morar em São Paulo. E um dia no café da manhã, nós estávamos tomando um café muito parecido com esse, e um olhou para o outro e dissemos, o que é que nós estamos fazendo aqui? Nós podemos estar em qualquer lugar do mundo, nós somos escritores, não precisamos, né, bater ponto, não temos um emprego formal e tal. E resolvemos então buscar outros cenários, né? Eu acho que cada um pode encontrar a sua forma de se situar melhor no mundo. E eu acho que a melhor coisa para isso, o tempo ensina, a vida ensina, é tentar nos tornarmos pessoas melhores mesmo, tornarmos independente do local. Do local, como cidadão, sabe? E principalmente da valorização da diferença. Eu acho que isso é que eu aprendi com a vida. O que a vida me ensinou é que as diferenças têm que ser valorizadas e respeitadas. As pessoas nas suas opções, nas suas condições, né? E assim, não julgarmos e não pré-julgarmos o outro por questão social, por questão étnica, por questão de gênero, pelo que seja, né? Então acho que é isso que a vida me ensina, né? A viver mais e melhor. Olha, viver mais, muito bem. Você é vaidoso convivendo com tantas mulheres? Não responde agora. A gente vai para o intervalo e volta já. Apoio Cultural. Desde menino aprendi com minha avó que a verdadeira casa não é feita de tijolo. Ela dá para carregar dentro do peito, onde quer que eu vá. E nessa casa cabe tudo que nos faz ser quem somos. E que ninguém pode nos tirar a nossa essência. Mesmo que visite outras casas, não esqueça sua origem. Seja onde estiver, lembre suas raízes e terá sempre sua casa com você. E você? O que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara. Café para fazer a diferença. Qual caminho você vai seguir para chegar nos seus sonhos? Vou seguir junto com uma universidade que se preocupa com o meio ambiente. Quero estar ao lado da Universidade que inova, sem esquecer o lado humano. Eu também. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil. Ai, voltando aqui com Lira Neto, brindando a vida. O bom são as histórias de bastidores que a gente não pode... Né, Lirinha? Então, convivendo com tantas mulheres, você se diz feminista, você é um homem vaidoso, você se cuida, como é que você se prepara para uma longevidade saudável? Olha, quando a Emília nasceu, em 2004, eu já estava, portanto, já com mais de 40 anos, ali acendeu uma luz amarela. Né? Eu disse, eu preciso ver essa menina crescer e eu preciso estar bem. Né? E você sabe que, infelizmente, nós homens somos muito descuidados, muitas vezes desleixados. Se não tiver a mulher lá, né, para dar um toque. E ali eu aprendi que eu precisava exercer um controle sobre, não só sobre a minha mente, mas também sobre o meu corpo. E coincidiu de, naquele momento, eu ter um diagnóstico de diabetes tipo 2, né? E de autoconhecimento do próprio corpo, e vendo minha filha crescer, depois chegou a Alice, eu disse, opa, agora a responsabilidade é dupla, né? Então, assim, eu não sou uma pessoa vaidosa, eu sou uma pessoa muito simples, eu me visto de forma muito simples. Eu fico me lembrando dos meus tempos de juventude, o meu metido a bicho grilo, né, com aquela barba enorme, o cabelão, chinelo arrastando no chão e tudo mais, uma bolsa tiracolo com a estampa do Che Guevara. Hippie, né? Não deixei de ser esta pessoa despojada, informal, sou uma pessoa absolutamente informal. E sou um homem que assim, tem muito poucos vícios. Né? Assim, é uma coisa que eu faço questão sempre, é de comer bem, né? Qual é a sua comida preferida? Agora em Portugal é bacalhau, né? Bacalhau. Mas não dá assim, pra fugir do estava bacalhau. Morrendo de saudade da carne do sol, estava com saudade do caranguejo, estava com saudade do baião de dois com queijo de coalho. A minha profissão, né, ela tende a alimentar um certo sedentarismo. Muito né? pesquisa, sentado e né? tudo mais. Mas eu sempre procuro
procuro atividades ao ar livre, nós gostamos de ir para o parque, que é uma outra coisa interessante, né, em Portugal que nos deu, é a dimensão do espaço público. Substitui um pouco aquela coisa da exigência da musculação, do exercício aeróbico e tal, que é algo que nunca me chamou muita atenção, né? Eu era aquele sujeito quando na infância que mesmo sendo dono da bola ia pro gol. De magricela. De magricela e perna de pau, né? Assumido, né? Mas assim, eu acho que só o processo de reeducação alimentar me ajudou bastante. Vai viver mais, vai viver Vou muito, viver muito mais. Lira, lá no primeiro bloco, a gente já está aqui terminando, eu esqueci de perguntar qual o próximo biografado já tem, pode revelar? Tenho vários projetos em curso, né? Alguns já iniciados, outros ainda iniciando, mas eu sempre agora aprendi uma coisa. Não contar antes, né? Não contar antes da hora. A do Edson Queiroz só contei quando o livro já estava pronto. Né? Então, assim, é algo que eu aprendi por uma série de circunstâncias. As pessoas ficam cobrando, isso. Aí fica gente querendo se meter, né? Isso, um pouco isso. Isso é maturidade. Talvez. Calma, sabe? A calma que o tempo nos dá, a tranquilidade que o tempo nos dá. Exatamente. Né? Essa excitação, né? Exacerbação juvenil, acha que tudo vai ser aqui e agora. O tempo nos pacifica, o tempo nos acalma, o tempo nos tranquiliza a viver mais. E melhor. Que lindo! Lira, você está nas redes sociais? Estou nas redes sociais, estou no Facebook e no Instagram. No Twitter eu tenho uma conta, mas ando pouco porque eu acho aquele ambiente meio conturbado e meio tóxico. Lira Neto é o Instagram dele, o meu é Ian Gomes Jornalista. A gente tem um canal, Viver Mais com Ian Gomes, seria uma honra se você se inscrevesse. Porque terminou aqui meu bate-papo com Lira Neto, você vai lá, compartilha, vê de novo, vai ficar para a posteridade, aí para as meninas, para os netos, né? Maravilha, maravilha. E é isso, a gente se encontra lá nas redes sociais e aqui no Viver Mais. Um brinde à vida, que alegria, Lira. Alegria enorme. Viver Mais de hoje fica por aqui, até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. E você, o que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara, café para fazer a diferença. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita a melhor universidade particular do Brasil.